Olá, gente! Vamos começar mais uma videoaula voltada para os alunos do 9º ano, falando sobre o período Vargas, que foi de 1930 até 1945. O contexto do governo Vargas. O governo Vargas aconteceu num período de instabilidade política e num período de uma crise muito grande na economia cafeeira, que foi um período onde o café estava se produzindo muito café, mas não se vendia a quantidade de café de acordo com o que estava se produzindo. Então houve até um período aí que estava tendo que estocar café e queimar o café por conta dessa crise. Teve também a questão do assassinato de João Pessoa, que como estava tendo essa instabilidade política, lembrando aí que antes acontecia a política do café com leite, que era uma alternância do poder entre Minas Gerais e São Paulo. Mas aí teve um problema que São Paulo acabou colocando outro candidato de São Paulo mesmo, ao invés de ser o candidato de Minas Gerais. E aí teve uma quebra nessa questão da política do café com leite e criou-se chapas para as eleições. Nessas chapas tinha João Pessoa e tinha um outro candidato. A chapa de João Pessoa acabou perdendo, mas teve uma grande revolta porque estava se dizendo que essas chapas tinham sido fraudadas, tanto de um lado quanto do outro. E aí, após isso, ainda teve a questão do assassinato de João Pessoa. E aí, Getúlio Vargas acabou se aproveitando desse movimento todo para acabar ganhando aí essas eleições, porque foi dito que esse assassinato de João Pessoa tinha sido por parte da outra chapa. E aí acabou acontecendo que Getúlio Vargas ficou como presidente aí do país durante esse período. E após esse assassinato de João Pessoa, ainda teve a questão da Revolução de 1930. Então, tudo isso aí contextualiza o início aí do governo Vargas. A era Vargas ela é dividida em 3 períodos: no governo provisório, no governo constitucional e no Estado Novo. O governo provisório é marcado em grande medida pela indicação de interventores. Esses interventores eram em sua maioria tenentes e acabou gerando aí a Revolução Constitucionalista de 1932. É um nomezinho difícil, mas vocês aprendem. Também foi instituída uma Assembleia Constituinte, onde foi elaborada uma nova Constituição em 1934. Também foi marcada pela política de substituição de importações. O que era isso? Getúlio Vargas queria que o Brasil se desenvolvesse mais e, para isso, era necessário que o Brasil exportasse mais do que importasse, ou seja, mandasse mais produtos seus para fora do país do que recebesse produtos de fora do país dentro do Brasil. Então, por isso houve essa política de substituição de importações. Houve a regulamentação do Código Eleitoral, onde foi instituído o voto feminino e o voto secreto, e também foi criada a Justiça Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral. Tudo isso aí no governo provisório. No governo constitucional foi promulgada a nova Constituição em 1934. Gente, promulgada quer dizer que foi votada, certo? Foi um regime republicano e foi mantido os 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. As eleições passaram a ser diretas, tanto para o executivo quanto para o legislativo. Foi mantido o voto feminino e também o voto secreto. Foi criado o Tribunal do Trabalho, criada a legislação trabalhista também. E foi um período onde teve uma forte influência dos regimes totalitários europeus. O nazismo, o fascismo. E aqui no Brasil foi a Ação Integralista Brasileira e os Camisa Verdes, que aí tá entre aspas, né? Porque esses Camisa Verdes eram um grupo que era mais radical. Era tipo os nazistas mesmo. E como foi criada aí a Ação Integralista Brasileira, né? Que era influenciada pelo nazismo, pelo fascismo. Também acabou se criando a Aliança Nacional Libertadora,
que era aí o movimento de esquerda, era o movimento que ia de encontro a esse movimento de influência dos regimes totalitários. E através disso houve a Intentona Comunista, que foi um movimento criado pela ANL, Aliança Nacional Libertadora, e liderado por Luiz Carlos Prestes. Por fim, o Estado Novo, que foi a época da ditadura de Vargas, marcado fortemente pelo intervencionismo do Estado na economia e na sociedade e pela centralização política nas mãos do Executivo, anulando o federalismo republicano. Houve a consolidação das leis do trabalho e uma característica muito forte desse período é o populismo, que acabou fazendo com que as pessoas quisessem que Getúlio Vargas continuasse no poder. Ele se mostrava uma pessoa muito popular e essa consolidação das leis do trabalho acabou aumentando essa popularidade de Getúlio Vargas, especialmente diante dos trabalhadores. Houve uma aceleração no processo de industrialização do Brasil, a criação do DASP e do DIP, que eram, como eu posso dizer, instrumentos para fiscalizar, para proibir as coisas de acontecer. E acabou se criando a Hora do Brasil, que a gente tem até hoje, né, às 7 da noite, para se divulgar o que Getúlio Vargas estava fazendo, né? As eleições foram próximo ao fim da Segunda Guerra, acabou tendo a participação, né, do Brasil na Segunda Guerra, e essa participação acabou gerando um certo, como eu posso dizer, sendo meio confusa, porque ao mesmo tempo que Vargas tinha um governo ditatorial, tinha a influência dos governos totalitários da Europa, ou seja, tinha a influência, né, dos governos dos países que estavam envolvidos na Segunda Guerra, mas quando o Brasil entrou na Segunda Guerra, ele entrou do lado dos Estados Unidos, ou seja, ele entrou contra os países que tinham influência no seu governo. E essas eleições ocorreram próximo ao final da Segunda Guerra e foram criados alguns partidos políticos para participar dessas eleições. No caso, a UDN, o PSD, o PRP, o PTB e o PCB. E também surgiu o movimento queremista, que foi a última tentativa de Vargas permanecer no poder. Por fim, deixo para vocês testarem os conhecimentos de vocês e aprofundarem também os conhecimentos, a leitura do capítulo 6, que vai da página 86 a 93, e a atividade na página 94 e 95. Bons estudos!